Olá, marujos! Sejam bem-vindos à aula 37, né? Hoje nós vamos falar de azulejaria portuguesa e azulejaria contemporânea, né? Vocês viram, né, que a aula passada a Cláudia, né, pegou o chapéu do Cabral e ela me emprestou aqui, ó. Valeu, Cláudia! Então, a prof. Rutinei agora está aqui com o chapéu do Cabral e nós vamos continuar a nossa aula, né, de hoje. Vamos lembrar do quê? Classroom, né, as atividades obrigatórias, né? Fazer as atividades valendo presença e conhecimento. E quem está fazendo pela televisão, lembrar que também tem atividades para pegar, né, no colégio. Cada colégio tem o seu combinado de dia e horário. Fiquem atentos, tá bom? Então, vem cá, prof. Na aula anterior, vimos que quando os portugueses aqui chegaram, se depararam com uma grande riqueza natural e cultural, pois os povos indígenas já faziam muita arte, né? Artesanatos, cerâmicas, pinturas corporais, danças, cantos, entre outros. Os portugueses também influenciaram a cultura do povo brasileiro com sua chegada. Um exemplo foi a partitura da música Mimo Amor, que conhecemos, né? Então, tinha muita arte aqui feita pelos nossos povos indígenas, né? Desde pintura corporal, músicas, né? Ritos, danças, artesanato, né? E muito mais. E os portugueses trouxeram também a partitura, né? Os povos indígenas já tinham música, canções, mas não tinham partituras, né? Eram as cantigas cantadas de geração em geração. Então, os portugueses trouxeram para nosso país a partitura musical, que o exemplo que nós vimos, né? A música Mimo Amor, tá bom? Agora vamos continuar a aula de hoje. Então, na aula de hoje, veremos que os colonizadores portugueses trouxeram, entre outros, né, modos de criar, as diversas artes, a azulejaria, que se destaca na decoração de vários prédios históricos no nosso Brasil, né? Então, a gente vai ver a arte do azulejo. De repente, aí na casa de vocês já repararam? Tem azulejo, né? Nas paredes, enfim. Ou então, se não tem na casa, no colégio, nas ruas, vocês já viram prédios com azulejos? Então, vamos investigar. Então, aqui a arte com azulejo e pintura, né? Essa aqui é uma obra de Policarpo de Oliveira Bernardes. Então, no século XVIII, a Igreja de São Lourenço, né, em Portugal. Então, observe os detalhes, né, dessa obra. Então, um tempinho para vocês olharem essa obra, né, e ver a riqueza dos detalhes dela. Observar os detalhes, né? Então aqui, ó, a gente vai ter, né, formas geométricas, né? E a gente vai ter também imagens, né? Essas imagens, elas vão contar histórias também, né? Através da imagem vão ser contadas muitas histórias, né? Então, Policarpo de Oliveira Bernardes, né? Então, ele é português e azulejista, né? Então, ele trabalha criando essa arte do azulejo, né? Fazendo esses desenhos bem detalhados, né? A gente viu ali na obra dele rica de detalhes, né? Formas geométricas, desenhos que a gente também reconhece que podem contar histórias, né? As cores, né? Trabalhando o azul ali, o dourado. Então, bem rica a obra dele. Agora é com vocês, a atividade. Recorte uma folha, né? Sulfite em 8 partes, tá bom? Em cada parte você vai criar os seus azulejos. Capriche nos detalhes dos desenhos. Então, vocês viram aqui, ó, né? Olha os detalhes que tem nessa obra. Então, vocês vão brincar de fazer o azulejo de vocês. Então, eles podem utilizar de formas geométricas ou eles podem contar uma história, que seria bem bacana também, né?
Então, vocês vão fazer agora a atividade. Recortar em 8 partes essa folha e em cada quadradinho desse vai ser o azulejo de você. Pode ser fazendo, né, um trabalho único, né, para compor cada pedaço como um quebra-cabeça, compondo uma única imagem, ou pode ser azulejos diferentes um do outro, que você vai explorando as possibilidades, né? Formas que a gente reconhece da natureza ou formas geométricas, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Capricharam, deixaram bem bonito, bem colorido? Preferiram as formas geométricas ou preferiram, né, a arte que a gente reconheça ali os desenhos, né, as formas da natureza? Misturaram as duas? Bacana também. Então, azulejaria. O azulejo é um emblema, né, da cultura portuguesa, ainda que a produção inicial tenha sido de origem árabe, né? Os árabes vão influenciar, né, mas vamos ver que tem características diferentes, né, uma da outra, tá bom? Os azulejos portugueses, eles trazem a questão de reconhecer formas da natureza, né? A gente pode contar uma história com os azulejos portugueses, né? Então, a gente vai ter imagens de santo, de pessoas nesses azulejos. Azulejo como arte, né? Ultrapassa algo útil ou ornamental, que apenas embeleza ou compõe ambientes. Traz em si poesia visual com refinamento. Então, na arte do azulejo, não é apenas a decoração, né? Não é só para enfeitar lá a cozinha, apesar de ficar bonito esteticamente, lógico, né? Não é só para enfeitar a cozinha, o banheiro, né? A parede de um prédio histórico, né? Ela traz muito mais do que isso. Ela pode contar histórias, né? Ela pode trazer um ritmo visual, né, poético, como a gente viu ali na primeira imagem, né? Então, ultrapassa o ornamento e vai também para a questão artística, né? Trazendo poesia para os nossos olhos. Então, acompanha as mudanças e as transformações da maneira de fazer e pensar a criação artística, né? Então, não é uma forma parada, né? Então, com o evoluir do tempo, a arte do azulejo também vai se modificar. Por quê? As pessoas passam a ter, né, apreciar outras coisas e essa arte do azulejo vai acompanhar esse ritmo também, né, da sociedade que está inserido. Então, vai ter mudanças na criação desses azulejos. Então, em Lisboa, Portugal, há o Museu Nacional do Azulejo, um dos principais museus de cerâmica do mundo, né? Olha só, né, um exemplo aqui da Igreja da Ordem. Então, olha a riqueza que a professora falou dos detalhes, né? A gente consegue perceber toda a cena ali, né? Se fosse uma peça de teatro, seria a cena ali, os personagens, com o figurino, né? Compondo a cena, porque a gente consegue ver toda a história, né? Contar uma história. Então, no Brasil, há várias cidades que preservam essa herança na arquitetura de suas casas, edifícios e igrejas, né? Então, aqui o exemplo da Bahia, né? Então, pelo nosso país, vai ter espalhados vários locais que vão preservar essa memória, né, do azulejo nos prédios históricos, e é muito legal, né? Vão para a internet, pesquise né, essas imagens, vejam mais, é bem bacana conhecer mais. Agora é com você. Faça um desenho e colhe os azulejos que você criou na outra atividade para compor a sua obra, né? Então, se você fez igual ali, né, as formas se completando como um quebra-cabeça, agora é hora de você montar a sua obra de arte. Se você fez diferente, né, compondo formas diferentes também, qual imagem fica melhor uma do lado da outra? E vai criar, né, criar essa composição visual, criar a apresentação dessa obra de arte de vocês, né? Cola num papel ali maior, pode unir 3 ou 4 folhas sulfites para colar esses azulejos que vocês criaram e depois achar um lugar bem bacana aí na casa de vocês, uma parede em destaque, pede para a mãe se pode colocar para ela não brigar comigo depois, né? Então, coloca lá a sua obra de arte em exposição para ver, né, qual vai ser a reação das pessoas aí na sua casa, tá bom? Então, boa atividade!
Criou a sua composição artística? Colocou em um lugar de destaque? Espero que sim, espero que ela tenha ficado bem bacana, bem bonita, né? Então vamos continuar. No século XX, os artistas passam a dialogar com a arte do azulejo, utilizando suas formas abstratas, geométricas na pintura, escultura e grafite. Então, além de existir a arte do azulejo, né, os artistas no século XX vão mesclar, né, ou seja, vão misturar essas linguagens, utilizar dessas formas, né, dos azulejos na sua obra de arte, né? Então, vão criar junto uma outra arte. A gente já vai ver daqui a pouquinho aqui uma imagem para vocês entenderem melhor. Olha aqui, detalhe do painel, né, de azulejo Omar. Então, o artista criou, né, essa obra em Lisboa, usando a questão dos azulejos e criou a arte dela, né? E não precisa ser só, né? O azulejo pode ser na pintura, pode utilizar no grafite, né? Em outras linguagens artísticas, pode ser o cenário de uma peça teatral, né? Ter essa forma, né? Esse designer do azulejo nessa apresentação, né? Nesse cenário. Então, várias linguagens artísticas podem utilizar da arte do azulejo também para compor, né? A sua linguagem artística. Então, a Maria Kelly, ela é portuguesa, ilustradora, pintura, né, e sua obra é diversificada. Ela cria diversas obras diferentes, né, e utiliza também da arte do azulejo. Aqui a gente vai ter o Marcelo Diamante. A professora trouxe essa obra, né, um grafite. A gente já viu o Marcelo Diamante em outras aulas. O trabalho dele é maravilhoso, né, um artista de São Paulo, mas que mora aqui em Curitiba há vários anos. Lembra que a prof falou que ele era tatuador, né? E depois ele parou com a tatuagem para continuar, né, firmar, fazer sua arte mural, o seu grafite. Então ele tem trabalhos riquíssimos, sempre explorando elementos da arte brasileira. Então ele representa muito os povos indígenas, né, os nossos animais. É muito legal de ver as obras dele. Ele também traz, por exemplo, artistas, né? Teve representações que ele fez, por exemplo, do Ayrton Senna, né? Então ele tem uma obra bem variada, bem bonita e com uma identidade muito brasileira, né? Que representa também através das cores do trabalho dele. E a professora trouxe essa não porque tem um azulejo, né? Mas as formas geométricas aqui, ó, que ele utilizou no fundo, lembra a questão da arte do azulejo, né? Então, é um artista do século XX que utiliza, né, do azulejo como estética, né, nos seus trabalhos também. Então, acessem, procurem o Marcelo Diamante, é muito legal, é uma pessoa incrível, ele cedeu as imagens para a nossa aula, né? E conheçam mais, porque o trabalho dele é riquíssimo, riquíssimo mesmo. Agora vamos para o nosso quiz, né? Então vamos lá, questão 1. Quem trouxe a arte dos azulejos para o Brasil? Letra A, os japoneses. Letra B, os romanos. Letra C, portugueses. Letra D, gregos. E aí, quem será que trouxe? Pensando um pouquinho.
Pensaram aí na resposta? Ó, a professora até deu a dica aqui, né? Pegando no chapéu, fazendo aqui. Qual que é a alternativa? Qual será? Então vamos lá. A alternativa correta, né? Os portugueses. Terra vista! Lembra que a professora brincou na outra aula, né? Fazendo Cabral. Então, a alternativa correta, os portugueses. Qual é a linguagem artística de Policarpo de Oliveira Bernardes? Então, letra A, ele é escultor, será? Ou letra B, bailarino. Será que ele é bailarino? Letra C, músico. Letra D, azulejista. E aí, qual é a profissão dele? E aí, qual é a opção correta? A opção correta é alternativa D, azulejista, né? Então, a gente viu ali a obra dele no início da aula. Então, essa vocês, quem errou não erra mais, hein? E quem acertou, parabéns. Mas não fica triste se errou, que faz parte também, tá bom? Vamos lá. A arte do azulejo traz consigo, letra A, apenas beleza. Letra B, poesia visual. Letra C, somente ornamentação. Letra D, todas as alternativas estão corretíssimas. E aí, qual é a alternativa correta?
Que rufe os tambores! A alternativa correta é letra B, poesia visual, né? Então, a arte do azulejo tem muita poesia visual. Não é simplesmente para ornamentar, enfeitar, decorar, né? Ela traz consigo poesia, né? Então, ela embeleza os olhos, né? Mas também o coração, a mente, né? Uma poesia. Enche o nosso coração de alegria. Então, sobre a arte do azulejo, é correto afirmar. Letra A, ela acompanha as mudanças do tempo e espaço. Letra B, ela é estática. E aí, qual será a alternativa correta? E a alternativa correta é letra A, né? Ela acompanha as mudanças do tempo e espaço. Assim como nós, pessoas, evoluímos, né? Nós acompanhamos o nosso tempo, vamos aprendendo coisas novas e vamos evoluindo. Então, a arte do azulejo também, ela vai acompanhar as nossas mudanças, acompanhar o tempo. A artista, né, Maria Kelly, é a criadora de qual obra que vimos nessa aula? A letra A, o céu, ou letra B, o mar? E aí, vocês estão lembrados do nome da obra dela? Não? Talvez? Pensa aí um pouquinho, então.
Os peixinhos do mar vêm na areia sambar. Os peixinhos do mar vêm na areia sambar. Uma dica? Será que vocês acertaram? Então, a alternativa correta, a obra dela se chama O Mar. Qual artista, né, contemporâneo tem em suas obras as características da arte do azulejo, né? Não que faça somente isso, mas que usa em algumas de suas obras características da arte do azulejo. Letra A, Marcelo Diamante, ou letra B, Policarpo. E aí, qual é a alternativa correta? E aí, qual a alternativa correta? A alternativa correta, Marcelo Diamante, né? A professora mostrou aqui a obra dele, né? Lindíssima, que não tem exatamente o azulejo em si, mas usa a característica, né? Então, traz ali as formas geométricas na composição da imagem, né? Então, tem essa influência da arte do azulejo. A obra do Marcelo Diamante é riquíssima, conheçam, pesquisem, tá? E um artista também de muita sensibilidade e acessível, se quiserem mandar mensagem lá, falando sobre as obras que vocês viram aqui nas aulas online, ele vai gostar. Uma pessoa bem generosa, né? Então, conheçam mais a obra dele, sigam no Instagram, no Face, vai ser muito legal. Então, retomando. Preparados? Então, vamos lá. Nessa aula, vimos que os colonizadores portugueses trouxeram entre seus modos de criar as diversas artes a azulejaria, que se destaca na decoração de vários prédios históricos do Brasil. Então, a gente viu que os portugueses, né, chegaram aqui, terra vista, né, e trouxeram nas suas bagagens a arte do azulejo também, né, que influencia até hoje a nossa arte, né, o nosso país. Então, a gente vai ter em vários locais a arte do azulejo, nos prédios históricos, né? A gente também vai ter obras de arte, de artistas contemporâneos que vão usar dessa linguagem para criar a sua obra artística também, né? E que ela pode ser usada em várias linguagens artísticas também, né? No teatro, na dança, na música, enfim, vai influenciar. E vocês podem, né, apreciar não apenas a beleza dessa obra, né, mas sim a poesia que ela traz também, uma poesia visual, né, que encanta, como a professora falou, os olhos, mas também o coração, né, está presente aí em todos os locais.
Na casa de vocês deve ter também, ou no colégio, ou nas ruas da cidade que você mora, você já deve ter visto os azulejos na parede, né? Então fique com esse olhar mais atento, quando vir de novo esses azulejos, prestar atenção na riqueza desses detalhes, né? Inclusive hoje na aula a gente brincou de fazer esses azulejos, de criar esses azulejos. Como seria se você fosse, né, o azulejista, qual composição você faria? Você iria para um caminho mais de formas geométricas? Você iria mais para formas que se reconheçam na natureza, né? Ia desenhar pessoas, árvores, flores. O que você, como artista da arte do azulejo, criaria, né? Ou você misturaria essas linguagens, né? O abstrato e as formas reconhecidas na natureza. Como seria essa sua linguagem de criação? Então é legal, se não deu tempo de você criar os seus azulejos na aula de hoje, terminando as aulas, vai lá e termina, né? Cria, porque é legal, porque quanto mais a gente cria, mais histórias, mais recursos a gente vai ter para criar mais coisas, né? Criar é muito bom, é uma dádiva e vamos aproveitar, tá bom? Vamos lembrar do quê? O que nós precisamos... Ih, esqueci. Lembrei! Lembrar que temos que fazer, né, as atividades obrigatórias no Classroom, né? Então, fazer as atividades que valem conhecimento, né, e presença. E lembrar também, quem está assistindo as aulas pela televisão, de levar essas atividades e pegar, né, no colégio. Pega a atividade e devolve a atividade, né? Porque os professores ficam ansiosos esperando essas atividades, né? Então, lembrem disso, né? Anotem na agenda aí para fazer essas atividades, tá? E hoje o meu beijo, né, especial vai para o Colégio Guti Miller, tá? Então, muita alegria, um beijo especial para vocês. Lembrem de fazer as atividades, prestem atenção, né? É muito importante, fiquem atentos para não perder nenhum momento aí, assistam às aulas, vejam os slides, pesquisem mais fora também das atividades que vocês recebem, né? Então, viu ali um assunto interessante, vai lá, pesquisa mais sobre esse assunto. Quanto mais a gente pesquisa, mais bagagem a gente vai colocando na nossa malinha do conhecimento, né? E aí, só viajar aí pela vida, né, com a nossa bagagem, que ninguém tira da gente, né? O que a gente conhece. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem espertos, tá? Mas não fiquem com ciúme não, né? Falei do Colégio Guti Miller, mas toda semana a prof vai falar de um colégio, tá bom? Então, fiquem ligados, prestando atenção qual colégio será que a professora vai dar um tchau especial, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. O que será que a prof vai aprontar na aula de arte, não é? Vamos ver o que nós vamos aprontar juntos na próxima aula. Eu acho que a gente ainda vai continuar falando um pouquinho aqui da arte do azulejo, né? Viajando através aí do conhecimento, através dos mares, né? Então, até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem, fiquem em paz. Beijo, tchau. Tchau, Cláudia.